Olá e muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos em Linux. Como sempre, eu sou o instrutor Felipe Escarel e estarei aqui com vocês para a aula 7 do curso, onde estudaremos mais sobre os registros de eventos dentro de um ambiente Linux. Primeiramente, vamos descobrir o que são logs, o nome comumente utilizado para registros de eventos em sistemas. A seguir, vamos explorar o diretório /var/log, onde a grande maioria dos registros de eventos do sistema são armazenados. Vamos também ver como funciona o daemon rsyslogd, que é utilizado por padrão no Debian para capturar e armazenar registros de eventos. Vamos ver alguns dos logs mais importantes do sistema e também como podemos customizar os registros de eventos e também gerar mensagens de teste. Utilizando o comando journalctl, que integra o systemd, vamos ver como podemos visualizar logs gerados por daemons de sistema. E, finalmente, vamos ver o que significa e por que é importante fazer a rotação dos logs do sistema. Como sempre, toda a documentação de apoio utilizada durante esta aula está disponível na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. E aí, vamos começar? Antes de começar, é claro, temos que entender o que são logs. Geralmente, quando falamos de log, estamos referenciando um arquivo que registra eventos do sistema operacional ou de aplicações. Esses eventos podem ser enviados para arquivos, como tipicamente é feito, mas também para outros servidores, conhecidos como concentradores de logs. Pode-se também enviar para o e-mail de um usuário, em sua caixa local, ou passá-lo via pipe para outro programa, assim como temos feito com comandos como grep ou tail. No Linux é utilizado o protocolo syslog para capturar e registrar eventos. Este protocolo é definido pela RFC, ou Request for Comments 5424, mostrada na tela. RFCs são documentos de design oficiais, desenvolvidos pela IETF, ou Internet Engineering Task Force, e que servem de referência para a implementação de protocolos e programas. Agora que temos uma breve noção do que são logs, vamos ver como podemos visualizá-los e manipulá-los dentro de um ambiente Linux. Em geral, arquivos de logs são armazenados no diretório /var/log, como mostrado no comando ls digitado no prompt neste momento. Veja, já existem diversos arquivos e diretórios criados com logs de sistema. Iremos visualizar alguns deles durante esta aula. Passando a opção "-l" para a listagem longa do comando ls e novamente visualizando o diretório /var/log, veja que todos os arquivos pertencem ao usuário root. Além disso, a maioria deles pertence também ao grupo root, embora também observemos grupos como ADM e UTMP. Note ainda que diversos arquivos de log não possuem permissões de leitura para outros, apenas para o usuário e grupo donos. Portanto, para visualizar esses logs em mais detalhe, iremos primeiramente virar o usuário root. Vou utilizar o comando sudo com a opção "-i" para iniciar um shell de login. Em seguida, digito a senha do usuário não privilegiado FBS, no meu caso, e pronto, estamos logados como root. Novamente, irei listar o conteúdo do diretório /var/log. Vamos revisar alguns desses arquivos logo a seguir. Por agora, quero primeiramente explorar como são formatados os registros gravados dentro de arquivos de log do sistema. Para isso, vou utilizar o comando tail pegando apenas a última linha de um arquivo qualquer, neste caso, o /var/log/daemonlog. Veja que temos uma mensagem indicando qual endereço IP foi atribuído à minha máquina via DHCP. Seu conteúdo não é relevante no momento. Vamos ver como o log é formatado. Primeiramente, em October 31, ou 31 de outubro, temos a data corrente. A seguir, com 20:19:54, a hora em que o registro foi gravado. Depois, em FunLinux, temos o hostname ou o nome da máquina que gerou o registro. Embora possa parecer um pouco redundante, já que estamos trabalhando apenas com uma máquina neste curso, lembre-se que também é possível enviar registros para outros servidores, conhecidos como concentradores de log. Neste caso, este servidor teria gravado mensagens de várias outras máquinas, sendo, portanto, necessário identificar a origem do registro. Daí a necessidade desse campo. A seguir, em dhclient e depois colchetes 434, temos o nome do processo que gerou o evento e também seu PID, ou identificador numérico de processo. Finalmente, começando em bound to e terminando em seconds, a mensagem que foi gravada, neste caso, pelo daemon dhclient. É claro, as mensagens irão variar de forma bastante significativa dependendo do programa ou, possivelmente, do sistema operacional que a gerou. Um aspecto fundamental na gerência de logs ou eventos dentro do sistema é, como vimos, o horário em que esses registros são gravados. Para determinar a data e a hora em que um log foi gerado, o subsistema syslog consulta a data e hora correntes do sistema. Podemos visualizar esse dado com o comando date. Sem parâmetros, o comando irá mostrar, primeiramente, o dia da semana, no meu caso, sábado, a seguir, o mês, outubro, depois
temos o dia, 31. A seguir teremos a hora, 20 e 39 e 6, portanto 8h40 da noite aproximadamente. Em menos 03 temos o time zone, que no caso da hora central do Brasil, ou horário de Brasília, corresponde a menos 3 horas em relação ao GMT, o Greenwich Mean Time, em alguns casos referenciado como UTC, ou Universal Coordinated Time. E finalmente temos o ano, 2020, neste exemplo. Consultando a página de manual com o comando mandate e descendo até a seção Format, veja que é possível formatar as datas de diversas formas. É possível mostrar não apenas dia da semana, mês, ano ou hora, mas também formatá-las com uma saída curta, por exemplo, com %A, temos o dia da semana em formato resumido, ou SUN, como SUN para Sunday, ou domingo em inglês, e também pode-se utilizar %A maiúsculo para mostrar o dia da semana sem qualquer abreviatura. Veja, no caso, Sunday ou domingo, se o bloqueio ou localização do sistema estiver em português brasileiro, como é o nosso caso. É possível também mostrar alguns dados pouco frequentes. Por exemplo, %C maiúsculo mostrará o século corrente. Alguns outros formatos curiosos são o %N maiúsculo, que mostra nanosegundos, %Q, que mostra o quadrimestre corrente, variando de 1 a 4, ou %S minúsculo, que mostra o número de segundos decorridos desde 1º de janeiro de 1970 à meia-noite UTC. Como você já sabe, este valor é conhecido como Unix Epoch. Mas por que eu mencionei sobre formatos? Isso é relevante porque isso permite que utilizemos o comando date para não apenas mostrar a data no formato padrão, que vimos anteriormente, mas também customizar o formato mostrado na tela. Neste caso, utilize-se a sintaxe mais e depois os formatos selecionados. Aqui utilizarei %Y, que corresponde ao ano em formato longo, ou seja, utilizando 4 dígitos, %M, que mostra o mês corrente, e %D, que mostra o dia corrente. Executando, veja que temos 2020 para o ano, 10 para o mês e 31 para o dia. É também possível utilizar o comando date para não apenas visualizar a hora corrente, mas também ajustá-la. Para isso, utilize a opção "-7". O formato passado para a opção "-7" é livre. O comando é capaz de reconhecer algumas strings padrão como ano, mês, dia, dia da semana, hora, minuto e segundo. Neste caso, irei ajustar o meu relógio para 1 hora à frente. Portanto, mantenho o mesmo ano, 2020, em seguida o mês, 10, o dia, 31, e coloco 1 hora à frente, 21 horas, 43 minutos e 0 segundos. A saída do comando mostra a data escolhida. Agora, invocando o date sem quaisquer parâmetros, veja que, parece que não funcionou. Calma, isso na verdade é esperado. Como estamos operando em uma máquina virtual, o relógio da máquina é continuamente sincronizado com a máquina hospedeira, no meu caso, o host Windows. Tente, por exemplo, executar o comando date novamente, ajustando 1 hora à frente, e imediatamente utilizando ponto e vírgula, que faz com que os comandos sejam concatenados no shell de forma incondicional, invoque o comando date sem parâmetros, que mostrará a data corrente. Veja que o relógio é ajustado para 21h50, e imediatamente mostrando a hora corrente, o comando funciona e mostra o mesmo valor. Alguns segundos depois, invocando o date sem qualquer parâmetro, veja que a hora foi revertida para seu valor correto por estarmos operando em uma máquina virtual. Caso estivéssemos executando em uma máquina física ou utilizando um virtualizador que não implemente esse tipo de controle, como é o caso do VirtualBox, a configuração funcionaria como esperado. Antes de continuar, já que estamos no tópico de datas e horas, vamos ver um comando bastante simples e também interessante, o cal, uma versão abreviada de calendar, ou calendário. Veja que por padrão ele mostra o calendário do mês e ano corrente e destaca o dia atual. Caso deseje, você pode consultar a página de manual do cal e visualizar suas diferentes opções e modos de exibição. Fazendo uma breve revisão do que vimos nessa seção, primeiramente constatamos que o diretório /var/log é onde são armazenados a grande maioria dos registros de evento do sistema. A seguir, vimos como são formatados os arquivos de log, apresentando a sequência data, hora, hostname ou nome da máquina, nome do processo e seu PID e, finalmente, a mensagem enviada pelo processo. Vimos também o comando date, que permite mostrar e também ajustar a hora do sistema, uma grande variedade de formatos, e vimos rapidamente o comando cal, que mostra um calendário simples na tela destacando o dia atual. Como vimos durante a apresentação desta sessão, o protocolo syslog é utilizado em ambientes Linux para capturar e gravar registros de evento gerados pelo sistema. Especificamente no caso do Debian, o daemon ou programa que implementa este protocolo é o rsyslog. Utilizando o comando ps com as opções A, U e X para mostrar os processos de todos os usuários, mesmo aqueles que não estão associados a um terminal, e categorizando por usuário, iremos utilizar o comando grep para filtrar pela string rsyslog. Veja que temos destacado o processo que foi invocado pelo usuário root, com PID
PID 419 e o comando em questão é /usr/sbin/rsyslogd. Antes de continuar, uma curiosidade. Veja que além do daemon rsyslog, foi também mostrado o comando grep rsyslog, que é na verdade o próprio processo grep invocado para filtrar a saída do comando ps. Na grande maioria dos casos, você não tem qualquer interesse que o comando grep em si seja mostrado na saída. Para evitar isso, você pode utilizar colchetes envolvendo uma das letras da string procurada. Neste exemplo, iremos envolver a letra R, criando um grupo seletor. Esses grupos podem ser utilizados em expressões regulares, que não iremos cobrir neste curso por ser um tópico relativamente avançado. Mas, neste momento, basta dizer que isso fará com que o comando grep em si não seja mostrado na saída. De fato, ao executar o comando novamente, veja que apenas o daemon rsyslogd é mostrado, e não o comando grep. Utilizando o comando apropos para visualizar quais páginas de manual têm relação com o daemon rsyslog, temos dois resultados. Primeiramente, o rsyslogd, na seção 8, que descreve as opções relativas à execução do daemon rsyslogd, e a página rsyslog.conf, na seção 5, que descreve a sintaxe do arquivo de configuração do rsyslog. Vamos ver esta última. Invoque, portanto, o comando man5 rsyslog.conf. Ao entrar na página de manual, navegue até a seção Selectors. A seção Selector irá explicar alguns dos conceitos centrais envolvendo o rsyslog e, num aspecto mais geral, o syslog em um sistema Linux. São eles facilidades, prioridades e ações. Começando por facilidades, elas são descritas no parágrafo começando com as palavras "The facility is one of the following keywords". Em uma tradução talvez não muito boa, facilities podem ser entendidas como facilidades, ou melhor dizendo, categorias. Temos as opções auth, authpriv, cron, daemon, kern, lpr, mail, mark, news, security, que significa a mesma coisa que auth nesse caso, syslog, user, UUCP e local 0 até local 7. Essas facilities indicam categorias de mensagens recebidas ou geradas pelo sistema. Por exemplo, mensagens com a facility kern são aquelas geradas pelo kernel do sistema operacional, ou núcleo. Já mensagens com a categoria auth são relacionadas ao subsistema de autenticação e autorização. E, finalmente, mensagens da facility mail têm relação com mensagens de correio eletrônico enviadas ou recebidas por usuários do sistema. O próximo conceito é o de prioridades, descrito no parágrafo "The priority is one of the following keywords". Novamente, vamos ver quais são cada uma dessas prioridades. Debug, info, notice, warning, warn, que significa a mesma coisa que warning, apenas uma abreviatura, ERR, error, que significa a mesma coisa que ERR, de forma bastante análoga ao warn anteriormente, crit, alert, emerge e panic, que significa a mesma coisa que emerge. A página de manual também menciona que as palavras-chave error, warn e panic são depreciadas e não devem ser utilizadas. Deve-se, portanto, utilizar em seu lugar ERR, warning e emerge, respectivamente. A prioridade diz respeito à gravidade ou à severidade de uma mensagem. Temos mensagens apenas informativas que podem mencionar, digamos, que um usuário conseguiu logar no sistema com sucesso, e também existem mensagens bastante críticas, por exemplo, aquelas quando um daemon de sistema falha de forma grave, causando um crash, ou até mesmo quando o sistema encontra uma falha catastrófica e não consegue continuar, caso de um kernel panic, por exemplo. Recapitulando, então, vimos até agora facilidades ou facilities e prioridades. As mensagens geradas e capturadas pelo sistema, syslog, vão sempre combinar essas duas características. Elas vão ser geradas por uma facilidade e possuir uma severidade ou prioridade. Finalmente, descendo até a seção Actions da página de manual, temos o conceito final do rsyslog, que são ações. O primeiro deles, descrito por regular file, ou arquivo comum, é o cenário mais frequente de utilização de arquivos de log. Neste caso, registros de eventos capturados pelo subsistema syslog serão enviados para arquivos texto, em geral, no diretório /var/log. Em Named Pipes é descrita a possibilidade de enviar registros de logs através de pipes para outros programas para pós-processamento. Em terminal e console, descreve-se a possibilidade de enviar registros de eventos recebidos pelo rsyslog para um terminal virtual. Poderíamos, por exemplo, mostrar as mensagens de log na tela, neste caso. Na opção Remote Machine é mostrada a possibilidade de enviar registros de eventos para um servidor de logs remoto, também conhecido como concentrador de log. Veja no exemplo destacado que o caractere arroba é utilizado para enviar mensagens para o servidor com o endereço IP 192.168.0.1. Também é possível enviar registros de eventos capturados pelo rsyslog para uma lista de usuários, para todos os usuários logados no sistema em um dado momento, para uma tabela em um banco de dados, tipicamente SQL,
descartar o evento recebido, utilizar canais de saída customizados ou, finalmente, executar um programa em um subshell. Neste curso, como trata-se de um curso básico, iremos tratar apenas do cenário de envio de registros de eventos para arquivos comuns. Vamos tentar tangibilizar os conceitos que vimos na página de manual do rsyslog.com. Para isso, utilize o paginador less para visualizar o conteúdo do arquivo de configuração do daemon rsyslog, que está no caminho /tc/rsyslog.conf. No começo do arquivo, na seção Modules, temos o carregamento de diferentes módulos utilizados pelo rsyslog para realizar seu trabalho. A seguir, em diretivas globais, temos a definição de opções gerais aplicadas a todos os arquivos de log, gerenciados pelo rsyslog. É claro, essas opções podem ser sobrescritas em arquivos de logs particulares, especificando, por exemplo, o dono de um arquivo de log, o grupo dono desse arquivo ou o permissionamento do mesmo. Finalmente, na seção Rules, iremos visualizar como os conceitos que aprendemos anteriormente, facilidades, prioridades e ações, serão empregados pelo rsyslog. Considere, por exemplo, a linha destacada no momento. Veja, temos auth, authpriv, ponto, asterisco e depois /var/log/auth.log. O que significa essa linha? Veja, quaisquer mensagens relacionadas às facilidades ou facilities auth e authpriv e, portanto, relacionadas a aspectos de autenticação e autorização do sistema, ponto asterisco, ou seja, com qualquer prioridade, serão enviadas para o arquivo /var/log/auth.log. Portanto, podemos intuir que esse arquivo será utilizado para armazenar qualquer evento relacionado à autenticação e autorização do sistema. Considere agora a linha destacada. Temos kern, ponto asterisco e depois /var/log/kern.log. Note ainda que o caminho até o arquivo /var/log/kern.log possui um caractere hífen ou menos antes de si. Este caractere significa que o arquivo não será sincronizado a cada escrito, já que, espera-se, o número de registros enviados para ele será bastante grande. Vamos interpretar essa linha. Temos então mensagens enviadas para facility kernel, portanto relacionadas ao kernel ou ao núcleo do sistema operacional, possuindo qualquer prioridade, serão enviadas para o arquivo /var/log/kernel.log. Bem fácil, não é mesmo? Considere agora a seção Login for the Mail System. Veja, temos três entradas, mail.info, mail.warn e mail.err. A facility utilizada em todos os três é idêntica, mail. Já a prioridade das mensagens é diferenciada. Temos mensagens informativas, mensagens de aviso e mensagens de erro. Cada uma dessas mensagens é enviada para um arquivo dedicado, /var/log/mail.info, mail.warn e mail.err. Mais abaixo, veja na seção Some Catch-all Log Files que temos arquivos que podem receber mensagens de múltiplas facilities e prioridades simultaneamente. Veja, por exemplo, que temos asterisco ponto igual a debug. Isso significa que qualquer facility cuja mensagem tenha a prioridade debug será enviada para o arquivo /var/log/debug, com exceção das facilities auth e authpriv, news e mail. Vamos agora para a entrada da linha logo abaixo. Temos asterisco ponto igual a inf, asterisco ponto igual a notice e asterisco ponto igual a warn. Ou seja, qualquer facility cujas mensagens tenham a prioridade info, notice ou warn serão enviados para o arquivo /var/log/messages, com exceção, novamente, das facilidades auth, authpriv, cron, daemon, mail e news. É claro, podemos abrir o arquivo para edição e criar novas entradas de facilities, prioridades e arquivos de log e destino da forma que acharmos mais conveniente. De fato, iremos fazer isso mais à frente na sessão. Revisando de forma breve o que vimos nessa sessão, revisamos algumas características principais do daemon rsyslog e seu arquivo de configuração. Vimos o que são facilidades ou facilities, essencialmente categorias que enviam mensagens para o subsistema syslog. Depois, prioridades, que são a criticidade ou severidade dessas mensagens, variando de debug até emerge ou panic. Vimos também o que são ações, que permitem que registros de eventos sejam enviados para arquivos, servidores remotos ou usuários do sistema, dentre várias outras opções. E, finalmente, revisamos algumas opções e regras do arquivo /tc/rsyslog.conf, consolidando o conhecimento obtido anteriormente. Agora que vimos como funciona o daemon rsyslog em linhas gerais, vamos ver alguns dos principais logs do sistema. Listando a pasta /var/log, veja que alguns arquivos e diretórios são mostrados. Vamos revisar o arquivo authlog, responsável pelos logs de autenticação e autorização do sistema, os arquivos btmp e WTMP, que são logs binários, acessados através de comandos, para mostrar os logs realizados com sucesso e com falha no sistema, o arquivo de log daemonlog, utilizado como um catch-all para logs de daemons, que são processos em background não associados a um terminal, o arquivo kernel.log, para mensagens do kernel ou núcleo do sistema operacional, e finalmente o arquivo syslog, que é um catch-all, ou seja, um arquivo que recebe mensagens de um grande número de facilities do sistema. Para começar, imprima o arquivo authlog na tela
tela utilizando o comando cat. Veja que muitas linhas são mostradas. Temos eventos gerados pelos processos SSHD, relacionados a logins remotos via protocolo SSH, sudo, que são eventos de elevação de privilégio com o comando sudo, e login, utilizado para verificação de logins interativos e se a senha dos usuários foi digitada de forma correta ou não. Como sabemos, o comando tail pode ser utilizado para mostrar as últimas linhas de um arquivo. Sem quaisquer parâmetros, são mostradas as últimas 10 linhas. Como vimos anteriormente, a opção "-n" do comando tail pode ser utilizada para especificar quantas linhas serão mostradas a partir do fim de um arquivo. Se utilizarmos 0, como no comando em questão, nenhuma linha será mostrada. Ora, para que então utilizar o comando tail? Isso fica claro quando combinamos com a opção "-f" ou "-follow". Neste caso, o arquivo /var/log/auth-log será mantido aberto na tela e quaisquer modificações serão mostradas em tempo real. Veja que o controle do terminal é perdido e ficamos aguardando novos eventos. No canto inferior direito, o terminal virtual providenciado pelo VirtualBox é aberto. Irei fazer um login com o usuário não privilegiado FBS digitando sua senha de forma correta. Ao mesmo tempo, vamos ver quais mensagens aparecem no arquivo /var/log/auth-log que está sendo monitorado. Digite a senha correta, como foi especificado durante a instalação do sistema, e pronto. Veja que o login é realizado com sucesso dentro do terminal do VirtualBox. Ao mesmo tempo, duas linhas aparecem no monitoramento do arquivo /var/log/auth.log. Uma dessas mensagens é gerada pelo processo login com PID 810, mostrando que foi aberta uma sessão pelo usuário FBS. Temos também outra mensagem pelo systemd login-d PID 422, mostrando basicamente a mesma informação. A seguir, encerre a sessão com Ctrl+D ou Exit. Temos mais 3 mensagens geradas. A partir do processo login PID 810, é mostrado o fechamento da sessão do usuário FBS e o systemd login-d PID 422 mostra duas mensagens, uma relativa ao encerramento da sessão e outra quanto à sua remoção. Agora eu vou encerrar o processo tail, limpar a tela com Ctrl+L ou Clear e depois reexecutá-lo. De volta ao terminal do VirtualBox, eu vou agora realizar um login falho com o usuário não privilegiado FBS. Digito o nome do usuário e em seguida uma senha qualquer, incorreta. Veja que dois eventos de login são mostrados no arquivo /var/log/auth.log, ambos gerados pelo processo login com PID 1334. No primeiro, o PAN Unix reporta uma falha de autenticação para o usuário FBS e no segundo é reportado o terminal em que a tentativa de login foi executada, no caso o /def/tty1, ou primeiro terminal virtual do sistema Linux. De novo, eu vou encerrar o processo tail, limpar a tela e reiniciá-lo. E pronto, já estamos aguardando por mais eventos de login. Desta vez eu vou tentar logar com um usuário inexistente, por exemplo, o usuário Beltrano, que nunca foi criado até aqui. Digite qualquer senha. Como o usuário não existe, não fará diferença. 3 eventos são gerados no auth-log. No primeiro, o PAM Unix, invocado pelo processo login PID 1337, mostra o erro User Unknown, ou usuário desconhecido. A seguir, as duas linhas relativas à autenticação falha são as mesmas que visualizamos quanto da digitação de senha incorreta. Como vimos, portanto, o arquivo /var/log/auth.log é utilizado para monitorar logins realizados com sucesso e falha e também usuários desconhecidos no sistema. Antes de iniciar o processo de tail no arquivo, abra o terminal do VirtualBox e faça login com o usuário não privilegiado. A seguir, inicie o tail. Depois, no terminal do VirtualBox, utilize o comando su- para iniciar uma sessão de shell interativa com o usuário root. Primeiro, digite uma senha incorreta. Desta vez, o processo que cria os registros no auth-log é o su, sem um PID associado. Primeiramente, é mostrado um erro de autenticação falha do usuário FBS, o ID 1000, no TTY ou terminal virtual TTY1. O usuário para o qual tenta-se o processo de su é mostrado como root. Na linha logo abaixo, a mesma informação é mostrada de forma resumida, com a mensagem failed su to root pelo usuário FBS no terminal virtual 1. Agora invoque novamente o comando su, mas desta vez digite a senha correta. Duas mensagens são geradas. Temos su to root, depois o usuário FBS terminal virtual 1 e depois o PAM Unix mostra uma mensagem de teor semelhante. Finalmente, encerre a sessão su com Ctrl+D ou Exit. Veja que apenas o PAM Unix mostra uma mensagem falando que a sessão foi fechada para o usuário root. Agora, encerre o processo tail e reinicie-o, limpando a tela antes de continuar. Vamos ver agora como eventos de execução de comandos privilegiados com o sudo são mostrados no arquivo /var/log/auth.log. Invoque o comando sudo mostrando as 10
10 primeiras linhas do arquivo /etc/shadow com o comando head. Em seguida, digite a senha, desta vez do usuário não privilegiado, criado durante a instalação. As 10 primeiras linhas do arquivo /etc/shadow são mostradas, como esperado. Já no monitoramento do arquivo outlog, veja que temos eventos gerados pelo sudo, pelo usuário FBS no terminal virtual TTY1. O caminho corrente, ou diretório corrente, indicado pela variável pwd é /home/fbs. O usuário com o qual o sudo foi invocado é o root e o comando é o /sr/bin/head com o caminho /etc/shadow. O PAN-UNIX reporta a abertura de uma sessão para o usuário root e seu subsequente fechamento. Agora, no terminal do VirtualBox, tente executar sudo-i para iniciar uma sessão de shell interativa com o usuário root. Veja que agora o comando reportado pelo sudo é o /bin/bash e o PAN-UNIX reporta unicamente a abertura da sessão e não seu fechamento, já que ela permanece ativa. Finalmente, encerre o comando tail. Listando o diretório /var/log, observe que existe um arquivo com o nome lashlog. Se você tentar imprimir seu conteúdo na tela utilizando o cat, verá que é impossível entender o que está acontecendo ali. De fato, este é um arquivo binário. Para ler o seu conteúdo, você deve utilizar o comando lashlog. Invoque-o sem qualquer parâmetro. Ao visualizar a saída do comando, fica bastante claro o seu objetivo. Ele irá mostrar cada um dos usuários existentes no sistema e a data e hora do último login realizado por este usuário, bem como o terminal com o qual ele interagiu. Veja, por exemplo, que o usuário root pela última vez logou no terminal virtual TTY1 no dia 31 de outubro, sábado, à meia-noite e 26. Já o usuário fulano logou no terminal PTS/1, geralmente um terminal iniciado via comando SSH. Note ainda que o lashlog também mostra o IP de origem da conexão, 192.168.29.108 neste caso, e também a data, 28 de outubro, às 5h06 da manhã. Um outro arquivo existente dentro do /var/log é o WTMP. Temos também o BTMP. Novamente, se você tentar imprimir o conteúdo do arquivo WTMP na tela, verá que ele é completamente ilegível. De fato, trata-se de outro arquivo binário. Para visualizar o seu conteúdo, digite o comando last, sem parâmetros. O last irá mostrar um grande número de linhas em sua saída. Utilize pipe last para paginá-la e reexecute-o. Ao observar a saída do comando last, fica claro o que está acontecendo. Veja, na primeira linha temos o usuário não privilegiado FBS, depois o terminal TTY1 e uma data, Saturday ou sábado, 31 de outubro, às 21h50, e a mensagem still logged in, ou ainda logado. Mais abaixo temos de novo o usuário FBS no terminal PTS/0, oriundo do endereço IP 192.168.29.108 e também ainda logado. Temos também eventos de reboot ou reinício do sistema marcados na saída do comando. Ora, analisando o que está acontecendo aqui, fica bastante claro. O last é responsável por mostrar todos os eventos de login e reinício de sistema ocorridos nos últimos dias, mesmo que esses eventos tenham sido originados pelo mesmo usuário. Por padrão, o last irá ler o arquivo /var/log/wtmp, que contém os logins realizados com sucesso no sistema. No entanto, você pode utilizar a opção "-f" passando outro arquivo, como por exemplo /var/log/btmp, como mostrado na tela. Executando o comando, veja que sua saída é bastante semelhante. A diferença, neste caso, é que o BTMP é responsável por mostrar os logins realizados com falha. Veja, por exemplo, que em algumas linhas é mostrado o nome de usuário unknown ao invés de FBS ou root, no meu caso. Isso significa que o evento de login tentou utilizar um usuário inexistente no sistema. Vamos continuar. De novo, liste o conteúdo do diretório /var/log. O próximo arquivo a ser analisado é o daemon.log. Imprima seu arquivo na tela utilizando o comando cat. Um grande número de mensagens é mostrado. No meu caso, algumas delas são originadas do daemon dhclient, outras do systemd ou ainda do LVM. Visualizando o arquivo /etc/rsyslog.conf, veja que existe uma linha daemon.* enviando para o /var/log/daemon.log. O que isto fará, portanto, é que quaisquer mensagens enviadas para a facility daemon, isto é, com qualquer prioridade, serão enviadas para este arquivo. Em geral, o arquivo daemon.log é conhecido como catch-all, ou pega tudo, em uma tradução livre, para mensagens geradas por daemons do sistema. Lembre-se que daemons são processos que rodam em segundo plano e não estão associados a um terminal, como por exemplo servidores web ou serviço de e-mail. Volte a listar o conteúdo do diretório /var/log. Desta vez, o próximo arquivo a ser analisado é o kern.log. Imprima seu conteúdo na tela utilizando o cat. O arquivo é bastante extenso. Como pode parecer óbvio, as mensagens mostradas têm relação com o núcleo do sistema operacional, ou kernel. De fato, vimos exatamente a facility e prioridade utilizadas para envio de mensagens para este arquivo quando analisamos o /etc/rsyslog.conf. No começo do curso, vimos também que é possível utilizar o comando dmesg para ter uma visão semelhante. De fato, veja que utilizamos o comando dmesg juntamente com o tail -n5 para mostrar as últimas 5 linhas da saída
saída do buffer de mensagens do kernel. Logo abaixo, utilizamos o tail com a mesma opção para mostrar as últimas 5 linhas do arquivo /var/log/kernel.log. Se você comparar as duas entradas, verá que são exatamente as mesmas mensagens. Volte listar o diretório /var/log com o ls. O próximo arquivo que iremos analisar é o syslog. Imprima seu conteúdo na tela utilizando o comando cat. Perceba que as mensagens mostradas aqui têm bastante semelhança com as que vimos no daemon.log, analisado anteriormente. De fato, a única linha que eu não me recordo estar presente naquele arquivo é a que está destacada pelo cursor, relacionada ao daemon cron, qual estudaremos na próxima aula. Analisando o arquivo /etc/rsyslog.conf, vamos ver como é construído o arquivo do /var/log/syslog. Veja, temos asterisco, ponto asterisco e depois auth,outbrief.none. Isso significa que as mensagens enviadas para todas as facilities com qualquer prioridade serão enviadas para o arquivo /var/log/syslog, com exceção daquelas direcionadas às facilities auth e outbrief. Portanto, o syslog receberá as mensagens de praticamente todas as origens do sistema, com exceção de algumas poucas. De fato, imprimindo o conteúdo do /var/log/syslog na tela e procurando pela string kernel, veja que mesmo as mensagens geradas pelo núcleo do sistema operacional também estão contidas nesse arquivo. Revisando brevemente o que vimos nessa seção, analisamos alguns dos logs mais importantes do sistema. Vimos primeiro /var/log/auth.log, relacionado às operações de autenticação e autorização do sistema. A seguir, vimos o comando lashlog, que mostra quando cada usuário do sistema logou pela última vez. Vimos também o last, que permite analisar os arquivos binários /var/log/wtmp e btmp, mostrando respectivamente os últimos logins realizados com sucesso e com falha. Vimos também o /var/log/daemonlog, que é um catch-all, ou pega-tudo, de mensagens geradas por daemons, que são processos que executam em segundo plano não associados a um terminal. A seguir, vimos o /var/log/kernel.log, que mostra as mensagens geradas pelo kernel, ou núcleo do sistema operacional, e que também são visualizáveis através do comando dmesg. E finalmente vimos o arquivo /var/log/syslog, que agrega praticamente todas as mensagens geradas pelo sistema, com exceção daquelas direcionadas às facilities auth e outbrief, segundo a configuração padrão ajustada pelo arquivo /etc/rsyslog.conf. Como você pode imaginar, é possível também customizar para quais arquivos o rsyslog irá enviar mensagens dependendo da facility e prioridades selecionadas. De fato, consultando a página de manual do rsyslog.conf e indo até a seção Selectors, veja que existem as facilities local 0 até local 7. Em geral, essas facilities são reservadas para customização do usuário, podendo ser configuradas da forma que preferirmos. Mas, antes que você se empolgue e edite o arquivo /etc/rsyslog.conf, note primeiro a linha include_config /etc/rsyslog.d/**conf destacada aqui. Esta linha é incluída na configuração padrão do rsyslog.conf para que o usuário, no caso você e eu, possamos incluir arquivos customizados no diretório /etc/rsyslog.d sem afetar a configuração principal do rsyslog no arquivo /etc/rsyslog.conf. Isso deve ser feito já que, caso o pacote rsyslog seja atualizado pelo apt, caso exista uma nova versão lançada ou haja um problema de segurança com a versão instalada no momento, o arquivo /etc/rsyslog.conf será sobrescrito e, portanto, as alterações que tenhamos feito nele serão perdidas. Assim sendo, vamos utilizar o vi ou, se preferir, o nano para criar um arquivo novo, /etc/rsyslog.d/meulog.conf. Neste caso, colocaremos uma única linha com a seguinte configuração: quaisquer mensagens enviadas para a facility local 0, com qualquer prioridade, serão enviadas para o arquivo /var/log/meulog.log. Simplesmente salve o arquivo e saia. Para fazer com que o rsyslog reconheça a alteração de configuração que fizemos, é necessário recarregar sua configuração ou reiniciá-lo. Faça isso com o comando systemctl restart e depois o nome do serviço, que é rsyslog.service. A seguir, lixe o conteúdo do diretório /var/log. Note que ainda não foi criado o arquivo meulog.log. Isso se deve ao fato que nenhuma mensagem foi ainda gerada para a facility local 0. Vamos fazer isso. O comando logger pode ser utilizado para gerar mensagens de log diretamente a partir do terminal. Ele é frequentemente utilizado em shell scripts para registrar mensagens de estado e também para testar o funcionamento do subsistema syslog de um sistema Linux. Vamos consultar a ajuda online do comando com a flag "-help". Como visto, ele possui várias opções. De fato, estamos interessados apenas na opção "-p" ou "-priority", que permite especificar não só a prioridade, mas também a facilidade para a qual a mensagem será
será direcionada. A sintaxe do comando é simples, invoca-se logger, depois "-p", em seguida a facility e prioridade com os quais a mensagem será enviada, no caso local 0 e prioridade info ou informativo, e ao final a mensagem em si, que no caso será teste de envio. Depois pressione Enter. Terá funcionado? Vamos ver. Primeiro, lixe o conteúdo do diretório /var/log. Veja que agora, como destacado pelo cursor, o arquivo meulog.log foi criado. Vamos imprimir o seu conteúdo na tela utilizando o cat. Veja que o arquivo possui apenas uma mensagem e, de fato, possui exatamente o conteúdo que especificamos através do comando logger. Portanto, com esse exemplo simples, conseguimos determinar como é possível customizar a configuração do rsyslog em um sistema Linux e também como testar o funcionamento de nossa configuração. Fazendo uma revisão rápida do que vimos nessa sessão, observamos que é possível criar arquivos com a extensão .conf dentro do diretório /etc/rsyslog.d para adicionar configurações ao daemon rsyslog sem que seja necessário alterar seu arquivo de configuração principal, o /etc/rsyslog.conf. Adicionalmente, vimos que é possível utilizar o comando logger para gerar mensagens de teste e verificar o funcionamento de nossas configurações. Vimos também que as facilities local 0 a local 7 são ideais para utilização pelo usuário para configurações de login customizadas. Como você se recorda, na aula anterior instalamos o servidor web Nginx em nossa máquina para visualizar como é possível utilizar o sistema de inicialização systemd para parar, iniciar e verificar o estado de daemons de sistema. Agora vamos utilizar o Nginx para visualizar como é possível consultar registros de eventos de daemons que não integram o sistema base. A primeira opção que se mostra interessante é o comando journalctl. Ele faz parte do systemd e permite que, com a opção "-u", especifiquemos um daemon ou serviço cujas mensagens queremos consultar. A saída vem automaticamente paginada e mostra apenas 3 linhas. De fato, apenas os eventos de inicialização e término do servidor web são mostrados até aqui. Assim como no caso do tail, é possível utilizar a opção "-f" para follow, ou seja, acompanhar o arquivo de log à medida em que ele vai sendo alterado. Vamos adicionar a flag "f" ao comando journalctl de forma a acompanhar novos registros gerados para o daemon Nginx. As 3 mensagens anteriores são mostradas na tela e ficamos aguardando o recebimento de novos registros. Queremos então gerar registros para o servidor web Nginx. Primeiro é necessário descobrir o endereço IP da máquina que estamos operando, fan Linux. Para atingir esse objetivo, eu vou utilizar a console do VirtualBox de forma a não pausar o processo do journalctl e utilizarei o comando IP_A para mostrar as interfaces de rede e endereços IP associados a elas. Iremos estudar o comando IP e outros aspectos de rede em detalhe na aula 9 deste curso, mas por hora, essas informações são suficientes. Estou interessado na interface 2, identificada pelo string enp0s3. No meu caso, veja que o endereço IP é 192.168.29.107. É claro, no seu caso, este IP provavelmente será diferente. Abra o navegador e digite o endereço IP da máquina em questão. Novamente, 192.168.29.107. Veja que a página inicial do Nginx, que é o servidor web, é mostrada. No entanto, nenhuma mensagem aparece no journalctl. Por que será? Vamos investigar. Encerre o journalctl com Ctrl+C e em seguida lixe o conteúdo do diretório /var/log. Note que existe uma pasta dentro deste diretório com o nome Nginx. O que será que tem dentro dela? Lixe o seu conteúdo e veja que temos 2 arquivos ali dentro, accesslog e errorlog. O Nginx, assim como diversos outros daemons, categoriza suas mensagens e as envia para diferentes destinos. Mensagens relacionadas ao daemon em si são enviadas e visualizáveis através do comando journalctl. No entanto, mensagens relacionadas à utilização do daemon, como requisições recebidas e enviadas, não são ali mostradas. De fato, elas vão para o arquivo accesslog. Já erros ocorridos no servidor web Nginx que não impactam o seu funcionamento de forma grave são enviados para o arquivo errorlog. Imprima na tela o conteúdo do arquivo accesslog utilizando o comando cat. Veja que algumas requisições, a depender do número de vezes que você acessou a página ou a recarregou com a tecla F5, são mostradas. Em todas elas, temos a mensagem get/http 1.1, que indica a requisição da raiz do servidor web. Utilize o comando tail com as opções "-f" para follow ou acompanhar e "-n0" para não mostrar linhas antigas no arquivo /var/log/nginx/access.log. Depois, abra novamente o navegador e recarregue a página com F5. Veja imediatamente que uma nova mensagem é mostrada na tela. Portanto, podemos concluir que o arquivo accesslog é onde são armazenadas as requisições recebidas
recebidas pelo servidor web. Fazendo uma breve revisão desta seção, vimos que o comando journalctl permite mostrar os logs capturados pelo sistema de inicialização systemd com relação aos daemons por ele controlados. Vimos que é possível observar os logs relacionados ao servidor web Nginx e não apenas quaisquer outros daemons do sistema, como o rsyslog, sshd, dentre vários outros. No caso específico do servidor web Nginx, como é comum em diversos daemons mais complexos, ele se utiliza de uma pasta dentro do diretório /var/log para categorizar logs que não têm relação direta com o funcionamento do daemon em si. Vimos que dentro do diretório /var/log/nginx existem os arquivos accesslog e errorlog, que respectivamente armazenam os acessos realizados ao servidor web e também mensagens de erro de menor impacto. Agora lixe o conteúdo do diretório /var/log. Veja que além do arquivo syslog, que já analisamos, existem também os arquivos syslog.1, syslog.2.gz, .3.gz, 4gz, 5gz e 6.gz. O número de arquivos pode variar no seu sistema, mas fica a pergunta, por que esses arquivos existem? Eles são criados pelo logrotate, um utilitário de sistema que faz a rotação dos logs. Rotacionar logs significa, de forma automática, comprimir, mover, renomear ou remover arquivos de log, uma vez que eles se tornem muito grandes ou de forma periódica. O principal objetivo da rotação de logs é fazer com que os arquivos de log não fiquem muito grandes e também facilitar a sua análise, já que arquivos muito extensos, pense com milhões de linhas, seriam extremamente difíceis de visualizar. Como sempre, vamos utilizar o comando apropos para verificar quais páginas de manual têm relação com o comando logrotate. Ignorando o primeiro resultado, temos logrotate na seção 8, que diz respeito a opções do serviço logrotate, e temos logrotate.conf na seção 5, que descreve como configurá-lo. Como estamos interessados na configuração desse serviço, iremos visualizar a página do logrotate.conf, com a sintaxe mostrada na tela. A página do manual do logrotate é bastante complexa e mostra diversas opções de configuração que temos para a rotação de logs no sistema. Na seção Configuration File, alguns exemplos são mostrados. Veja, por exemplo, a entrada /var/log/messages, temos a opção Rotate 5, em seguida Weekly, Post Rotate e End Script. Vamos ver o que cada uma dessas opções faria. Mais abaixo, na mesma página, a opção Rotate é mostrada com o parâmetro Count. Essa opção configura o número de vezes em que os arquivos de log serão rotacionados antes que sejam removidos ou, opcionalmente, enviados por e-mail. Portanto, já que estamos utilizando neste exemplo a opção Rotate 5, isso significa dizer que serão mantidos até 5 cópias do arquivo /var/log/messages. Após a rotação, o sufixo .1, depois .2, .3 e .4 serão adicionados ao nome do arquivo. A próxima opção é Weekly. Vamos ver o que ela faz. Próximo do final da página, ela é explicada. A opção Weekly faz com que os logs sejam rotacionados semanalmente. Pode-se opcionalmente especificar um dia, sendo 0 para domingo, 1 para segunda, até 6 para sábado. Se o número não for especificado, o dia é assumido como domingo. Além da opção Weekly, temos também Yearly, que significa anualmente, Monthly para mensalmente, Daily para diariamente e Hourly para de hora em hora. Voltando ao exemplo do /var/log/messages, então, temos que os logs serão rotacionados semanalmente e até 5 cópias serão mantidas. Agora para a opção Post Rotate. A opção Post Rotate, finalizada por End Script, especifica um ou mais comandos que serão executados após a rotação do log. Voltando no exemplo, veja que o comando /usr/bin/killall, enviando o sinal RUP, será enviada a todos os processos com o nome syslogd, portanto, comunicando que o arquivo foi rotacionado, que ele deve abrir um descritor de arquivo para o novo log criado, com conteúdo vazio. Agora que vimos um exemplo dentro da página de manual do logrotate.conf, vamos ver como ele é de fato configurado no sistema. Imprima o conteúdo do arquivo /tc/logrotate.conf na tela. De fato, nenhum arquivo é aqui configurado. Apenas algumas opções padrão são selecionadas, como Weekly e Rotate 4, e ao final, na linha Include /tc/logrotate.d, e de forma similar ao que vimos no caso do rsyslog, arquivos adicionais poderão ser configurados dentro desse diretório. Vamos ver o seu conteúdo. Liste-o com ls e veja que temos alguns arquivos já incluídos ali dentro, como alternatives, btmp e rsyslog. Utilize o paginador less para ver o conteúdo do arquivo /tc/logrotate.d/rsyslog. Aqui são definidas as opções de rotação de alguns arquivos de log. Logo ao começo, vemos o arquivo /var/log/syslog e rapidamente fica claro porque observamos tantos arquivos com esse nome e sufixos .1, .2 e assim sucessivamente dentro do diretório /var/log. Veja, utilize a opção Rotate 7, significando que até 7 dias ou uma semana de logs serão mantidos. Depois temos a opção Daily, significando que eles serão rotacionados de forma diária. A seguir temos Missing OK, que significa que se o arquivo de log, no caso /var/log/syslog, não existir, o programa logrotate
rotate não retornará erro. Temos a seguir not if empty, que significa que o arquivo de log não será rotacionado caso esteja vazio. Temos delay compress, que significa que o compressor, por padrão o gzip, será utilizado para comprimir apenas após a segunda rotação de logs. Tocando em miúdos, teremos então o arquivo syslog, depois o syslog.1, que corresponde ao log de ontem, e o syslog.2, que é o de anteontem, será sim comprimido com o gzip. Depois temos a opção compress, que ativa a compressão, e finalmente temos o post rotate, que faz com que o comando /osr/lib/rsyslog/rsyslog rotate seja executado após a rotação do /var/log/syslog. De fato, comparando as configurações que vimos no arquivo /etc/log rotate.d/rsyslog com o que está aqui dentro do diretório /var/log, é perfeitamente compatível. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquivos, sendo que apenas a partir do terceiro dia eles são comprimidos com o gzip. Então, se o syslog é o log de hoje e o syslog.1 é o de ontem, apenas o de anteontem e subsequentemente serão comprimidos, devido à opção delay compress. Mas por que não existem outros arquivos com o sufixo .1 no diretório /var/log? Vamos ver o conteúdo /etc/log rotate.dr syslog novamente e conferir. Veja ao final que diversos arquivos são configurados. Temos varlog meio info, meio warn, meio error e diversos outros. As opções utilizadas são rotate 4 e weekly, significando que os logs serão rotacionados semanalmente e até 4 cópias, ou um mês, serão mantidas. No mais, as demais opções são idênticas às que vimos para o syslog. Como no meu caso em particular, a máquina foi instalada há menos de uma semana, não houve ainda o tempo desses logs serem rotacionados, e portanto, apenas a primeira cópia existe. Para finalizar, vamos ver o arquivo de rotação de logs do Nginx, no caminho /tc logrotate.d/nginx. Veja, temos o caminho /varlog nginx *.log, significando todos os arquivos com a extensão .log dentro do diretório /var/log/nginx, com as opções daily, ou seja, rotação diária, missing ok, caso os arquivos não existam, o log rotate não retornará erro, rotate 14, ou seja, 2 semanas de logs serão mantidas, compress e delay compress, significando que a compressão com o gzip será ativada apenas a partir do terceiro arquivo de log ou terceiro dia de rotação. Temos not if empty, ou seja, os arquivos não serão rotacionados se estiverem vazios, e agora em Create temos uma opção nova. Ela especifica o modo 640 e o usuário e grupo donos do arquivo, www.data e adm respectivamente. A opção Shared Script significa que os comandos especificados por pré-rotate e post-rotate serão executados apenas uma vez, independentemente do número de logs que casem com o padrão *.log dentro da pasta varlog nginx. Pré-rotate, evidentemente, especifica comandos que serão executados antes do rotacionamento e post-rotate após o rotacionamento, como vimos anteriormente. Fazendo uma breve revisão dessa seção, vimos como funciona o rotacionamento de logs em um sistema Linux e por que ele é importante. Vimos que o comando logrotate é utilizado para esse fim e também as principais opções utilizadas dentro de seus arquivos de configuração para ajustar como os registros de eventos de diferentes daemons do sistema serão rotacionados. Isso é tudo que temos para a aula de hoje. Como sempre, eu gostaria de agradecer a sua atenção e relembrar que muito em breve estaremos de volta para a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima!